Olá, pessoal! Vamos para mais um Conversa Condominial e o assunto hoje será geradores. O seu condomínio tem gerador de energia? Você sabe como funciona? Em que momento ele será acionado? Como é essa manutenção? A importância do gerador. E o meu convidado de hoje é o proprietário da Próspera Geradores de Energia, Carlos Viana. Muito obrigado, Carlos, por ter aceito o nosso convite aqui no nosso Conversa Condominial. Prazer é nosso, Cláudio. Estamos aqui para tirar a dúvida aqui dos seus telespectadores, vamos dizer assim, né? Das pessoas que vão nos assistir em casa desse podcast. E vamos bater esse papo descontraído aqui, falar um pouco sobre a importância do gerador, né? O que é que pesa sobre lei, né? De fiscalização de geradores, como é que funciona. Vamos tirar as dúvidas aqui em geral. Perfeito. Antes da gente entrar, né, se aprofundar no assunto de geradores, eu queria saber um pouquinho da Próspera, né? A Próspera está há quanto tempo no mercado? Como é que vocês atuam com manutenção, com venda de geradores? Como é que funciona a Próspera aqui no Rio Grande do Norte? Vamos lá. A Próspera Geradores, ela foi fundada em 2016, né? Então temos 18 anos, completamos 8 anos agora em dezembro desse ano, né? Somos a líder do mercado, temos mais de 210 clientes de contratos mensais e a gente atua tanto na manutenção preventiva como corretiva, né? E com clientes com contrato e sem contrato. Eu digo sempre que o cliente com contrato é um cliente que ele tem um maior cuidado com o seu gerador e, em contrapartida, a Próspera também tem um maior cuidado com o gerador desse cliente, né? São clientes que são visitados mensalmente, verificaram todo o seu gerador, né? E sempre fazendo aquela manutenção antes que ele venha dar problema. Já aqueles clientes que não têm contratos, né? Que eles são clientes que são avulsos e sempre que eles chamam a gente vai lá, mas normalmente é quando já tem o problema, né? Ele não se previne e quando ele não se previne, sempre fica um pouco mais caro. Hoje nós estamos sediados em Parnamirim, né? Temos uma equipe técnica para atendimento 24 horas e fazemos todo tipo de manutenção, venda de geradores, tanto novos como seminovos, instalação do gerador e a própria consultoria. Às vezes o cliente vai comprar um equipamento, ele nem precisa nem comprar com a gente. A gente faz uma consultoria gratuita, informa para ele qual o melhor equipamento, porque nem sempre o barato é o melhor, a melhor opção para ele, né? Então a gente faz essa consultoria na venda de geradores também, né? Pega os orçamentos do cliente e vê qual o melhor para ele em relação a motores, a quadro de transferência, que é a nossa expertise, né? Por a gente já conhecer, a gente faz isso gratuitamente com o intuito, né? Mas nem sempre se consegue, mas o intuito de fazer aquela manutenção no gerador, que é o do que a gente vive, né? Carlos, muita gente não sabe o que é o gerador de energia, né? Pelo nome, ele dá a entender que ele vai gerar alguma energia. Exato. Mas, por exemplo, o gerador de energia lá do meu condomínio, eu vejo que ele é um gerador grande, ele parece um motor de caminhão, né? Uhum. Então, afinal, o que é o gerador de energia para quem realmente tem a dúvida do qual a finalidade dele e se ele é um motor, se ele é um mini carro, o que é que seria esse gerador de energia? O que é que faz gerar essa energia? Vamos lá. O gerador de energia ele é composto por um motor, né, que é um motor normalmente a diesel, que é parecido com o motor do caminhão, né, com algumas adaptações, e um alternador. Tá? Então, esse motor, quando falta energia, vamos dar um exemplo na prática. Você está lá no seu condomínio, faltou energia. O gerador ele vai reconhecer, ele tem um quadro de transferência que ele reconhece que faltou energia e ele aciona o motor. O motor começa a funcionar, roda o alternador, que é a parte elétrica dele, e esse alternador que vai gerar energia para o seu condomínio. Então, o gerador é mais ou menos isso, não tem segredo. É um motor a diesel com um alternador, que esse motor vai rodar o alternador para poder gerar energia para você, para te atender, para não deixar você sem energia. Normalmente, para condomínios, os geradores eles são utilizados na falta de energia. Então, é por isso que muita gente não sabe nem o que é um gerador. Só vai saber quando precisa. E quando precisa, ele tem que estar funcionando. O gerador também vale lembrar que ele tem bateria, né? Ele Exato. tem tanque de combustível, tem que ser abastecido. Caminhão, igual um carro, vamos dizer assim. Sempre quando a gente vai falar sobre a manutenção do gerador, eu costumo orientar como se você fosse a manutenção do seu carro. Então, manutenção do gerador de condomínio, ela é feita a troca de óleo e filtro, que é o básico, a cada 6 meses. Então, sempre eu falo para o cliente, é que nem seu carro. No seu carro, você tem que trocar o óleo lubrificante, os filtros a cada 1 ano ou 6 meses, que seja, e tantos quilômetros. No gerador, é a cada 250 horas de uso ou, no máximo, 6 meses. Tá? Por que a gente bota esse um ou outro? Porque existe hoje geradores que eles funcionam todo dia. Indústrias, supermercados, hotéis, então ele funciona todo dia. Então esse gerador que funciona todo dia,
3 horas por dia, ele troca o óleo e filtro dele, que é a manutenção básica, a cada 3 meses e meio aproximadamente. Já de condomínios, que é o nosso foco aqui, né, a troca ela tem que ser realizada sempre a cada 6 meses, para poder manter aquela viscosidade do óleo, poder manter os filtros de combustível sem entupimento, né, poder manter o gerador em ordem para, numa emergência, poder ser utilizado. E aquela pessoa que não sabe o que é o gerador continuar sem saber, porque está funcionando, então ele não vai procurar saber do que é um gerador. Por isso que muita gente não procura nem saber que tem gerador no seu condomínio. E a importância do gerador de estar com a manutenção em dia é super importante, né? Você não... Como diz, muita gente só percebe que tem gerador quando realmente precisa, né? Exato. É igual a seguro, né? Você só sabe da importância realmente quando precisa dele. Exatamente. E algumas pessoas com certeza têm a dúvida. Esse gerador de energia no meu condomínio, ele consegue atender todos os apartamentos? É só área comum? Os elevadores vão funcionar? A energia, o ar-condicionado do meu apartamento vai funcionar? Eu tenho certeza que tem algumas pessoas que têm essa dúvida se o gerador atende todo o condomínio. Existem situações que o gerador atende realmente todo o condomínio ou realmente 100% do gerador do condomínio é para atender as áreas comuns? Não, existe essa situação sim, tá? É por isso que a gente presta essa consultoria, porque a gente precisa entender, quando o cliente vai comprar um gerador, a gente precisa entender para que ele quer o gerador. Se ele quer um gerador para utilizar apenas para a área comum e para elevadores, por exemplo, que é a maioria do caso, né? Área comum, elevadores de segurança, câmeras, portarias e etc. Ou se ele quer um gerador para o prédio como um todo, né? Se for para o prédio como um todo, o gerador tem que ser maior, tem que ter mais quadros de transferência, porque na falta de energia ele vai atender todo o condomínio, inclusive as unidades habitacionais, né? Se for um gerador apenas para atender a área comum, portarias, bombas, né, que é obrigatório atender as bombas de incêndio, por exemplo, vai ser um gerador num porte um pouco menor, um pouco mais simples, digamos assim. Um gerador que você tem, por exemplo, no seu condomínio é um gerador maior porque você tem lá 2 torres, né? Os elevadores são os motores maiores, a portaria é maior, a parte de segurança. Então, são elevadores que são mais robustos. Se fosse para atender todas as unidades, você possivelmente teria que ter 2 geradores daquele, entendeu? Então, tem essa diferença. Existe sempre essa consultoria para que você veja o que é que vai ser necessário, o que é que você vai querer utilizar. E isso é definido na instalação do gerador. Eu quero instalar aqui para atender toda a parte de segurança, toda a parte da área comum e mais uma tomada por unidade. Tem como ser feito dessa forma. Ou mais uma tomada e uma luz. Tem como ser feito dessa forma. Tudo depende na hora da instalação, na hora da aquisição, qual a sua necessidade. Certo. Carlos, faltou energia da Cosern. Com quanto tempo, quantos segundos o gerador geralmente ele é acionado? Eu estou lá dentro do elevador, faltou energia, o elevador parou. Automaticamente eu acredito que o gerador seja acionado, né? Ele vai entender como é esse processo. Ele entende que houve a falta da energia, espera alguns segundos e é acionado automaticamente. Como é que funciona? Exatamente. Os geradores de condomínios, os mais modernos, né? Inclusive a gente faz essas modernizações nos antigos também, mas vamos falar dos mais modernos. Eles reconhecem que está faltando energia, ele tem um quadro de transferência automática, que a Cosern está passando constantemente dentro desse quadro. Quando essa energia ela não está passando mais, faltou energia, então o gerador ele reconhece que faltou energia, ele liga e aciona a contactora dele, que é onde vem a energia dele, ele gera para uma outra parte e essa outra parte vai atender o seu condomínio. Isso demora em torno de 10 a 20 segundos. Né? Ele reconhece que faltou energia, liga, estabiliza e passa a energia para a unidade, né? Passa a energia para o condomínio, por exemplo. E com isso a energia vai se restabelecendo nos elevadores, na portaria, né? Tudo vai voltando ao normal, tudo que é atendido por ele, pelo próprio gerador. Perfeito. A importância enquanto você estava falando, eu estava imaginando aqui vários cenários, né? E eu imagino que muitos condomínios, né? Você disse que tem em torno de 210 clientes, né? Hoje em Natal temos uma média de 1.400 condomínios, né? E é um mercado que só cresce. Então, quer dizer, você aí tem uma fatia pequena do mercado, Exato. né? Exato. Então, eu fico imaginando que deve ter muitos condomínios que não têm o serviço de manutenção desse gerador, né? E se você não tem o serviço de manutenção do gerador, você pode passar por alguma situação que complique a sua vida como síndico, né? Porque realmente você, se não tem a manutenção, o óleo pode estar velho, pode ter um entupimento, né? É um carro, é um motor de um carro, Você né? tem Então, que dar tem manutenção, que dar né? manutenção. Outra coisa que eu faço nos meus condomínios como não tem uma frequência de falta de energia nas regiões dos meus condomínios, então, uma vez por semana, né, a manutenção, o gerador liga automaticamente, né, para exatamente o diesel circular,
o óleo, fazer aquela circulação, né? Se o diesel, ele pode passar quanto tempo no tanque, Carlos? Porque, assim, nós sabemos que a gasolina ela fica velha, né? O diesel, eu acredito também que tem a sua vida útil, né? Então, você abasteceu o tanque lá do seu gerador, mas não houve falta de energia, ele não dá essa manutenção de ligar uma vez por semana, esse diesel vai ficar velho, né? Exatamente. E o diesel velho, o que é que ele pode causar nesse gerador e a média de quanto tempo dura esse diesel? Vamos lá. Hoje, como eu te falei, nós temos em torno de 210, tem quase 220 clientes de contratos mensais, tá? Isso vem aumentando todo mês. Mas fora esses clientes de contratos mensais, a gente tem também os clientes avulsos, que ele não tem contrato, mas ele faz manutenção com a Próspera de 6 em 6 meses. E em chamadas emergenciais, ele chama também e paga por cada visita, né? Então, esses clientes, eles são todos atendidos pela Próspera Geradores, e em todas as nossas visitas a gente verifica que um dos pontos principais de problemas com o gerador é o diesel. O diesel hoje, cada vez mais o diesel ele vem utilizando de biodiesel, e isso vem deixando ele mais fraco. E o que é que suja o diesel? São fungos e bactérias. Então, se você tem um diesel que ele está sujando ali, não adianta você pegar aquele diesel, peneirar, como fazia antigamente, e colocar de volta, porque você não vai conseguir peneirar fungo e bactéria. Então, vai voltar do mesmo jeito. Então, o que é feito? A gente estipula um prazo máximo de 6 meses naquele diesel, né? Mas em todas as visitas mensais dos contratos mensais é verificado como é que está o estado do diesel. Se ele apresentar o primeiro sinal de sujeira, a gente já tira aquele diesel, já lava o tanque, já bota diesel novo com antibactericida e antifungicida, já para poder prolongar um pouco mais a vida útil desse novo diesel que está sendo colocado, né? Então, assim, condomínio que tem diesel há mais de 6 meses, ele está correndo um risco muito grande de dar problema em bomba injetoras, de dar problemas em filtro de combustível, em mangueira de combustível e etc. Por quê? Um problema em bomba injetora, ele é muito caro, né? Então, às vezes, é mais barato você desperdiçar ali 20 litros de diesel, 30 litros de diesel e botar um diesel novo, do que você pagar 4, 5 mil reais numa bomba injetora, numa revisão de bomba injetora, entendeu? Então, assim, sempre é bom você, caso você não tenha contrato de manutenção de gerador, você pedir para o zelador ou você mesmo dar uma olhada como é que está o estado do seu tanque de combustível, né? Esse tanque de combustível é primordial. Eu digo que 30% dos problemas que a gente tem hoje em dia com clientes é de diesel, né? E é uma fatia muito grande, porque os geradores pode ter problema em radiador, em motor, alternador, bateria. Então, você pegar vamos supor assim, de 40 problemas diferentes, 30% ser um deles só é muito alto, né? Então, temos que ter cuidado com o diesel, temos que sempre verificar como é que está a questão de sujeira dele, o nível dele não pode deixar faltar diesel, vai dar problema o gerador, vai parar, vai dar entrada de ar, pode dar problema também na própria bomba injetora por falta de diesel, né? Uma pane seca, como a gente fala. Então é sempre bom ficar atento quanto ao seu diesel que você está utilizando no seu gerador. E sempre utilizar o diesel S500, que é o diesel comum. O diesel, aquele diesel velho, aquele diesel antigo que a gente chama. Esse diesel é o diesel ideal para utilizar em gerador, porque ele tem uma quantidade maior de enxofres e aditivos. Isso vai demorar com que os fungos e a bactéria se proliferem naquele ambiente, justamente por conta do aditivo do diesel S500. Então, sempre usar o S500. Eu sei que o gerador, ele tem diversos tamanhos, né? Depende muito também do porte do condomínio, enfim. Mas qual é a média de autonomia que um gerador faz com 1 litro de diesel, Carlos? Eu sei que, volto a dizer, eu sei que existe o tamanho, mas uma média, por exemplo. Porque, assim, tem muita gente que deve ter gerador que não tem a manutenção, não tem alguém para acompanhar, para orientar, e que ali deixa 10 litros de diesel achando que numa falta de energia de 2 horas, 1 hora, esse gerador vai aguentar ali com esses 10 litros de diesel, né? Então, para o pessoal que está nos assistindo aí, que tem gerador e não tem manutenção, dá uma noção de média, né, do quanto tempo duraria esse diesel. Vamos lá. Tudo depende do tamanho do seu gerador, como o Claudio mesmo falou, e da carga que está sendo utilizada, né? Vamos dizer assim, se você tem um gerador que ele está 100% da carga, o seu condomínio ele pega o gerador, ele utiliza o gerador no topo, como a gente fala, né? Então essa carga, esse consumo de combustível vai ser maior. Mas para condomínios, a média de gasto por hora de diesel, né, 4 litros a 9 litros por hora, de 4 a 9 litros. Né? Então 10 litros seria suficiente, você deixar só 10 litros no seu tanque? Nunca. Porque sempre tem a parte lá reserva que o pescador não vai puxar,
né? Ou não vai sair daquela parte de baixo se o seu tanque for um tanque já externo, né? Então, nunca deixar apenas 10 litros. Eu recomendo deixar no mínimo 40 litros de diesel, né? Aproximadamente. Que aí você tem uma autonomia ali, vamos supor, de 4, 5 horas, né? Até a energia voltar, ou acionar a Próspera para a gente poder abastecer, que a gente faz isso também, esse abastecimento para os nossos clientes. Ótimo. Me lembrei aqui agora do AVCB, Carlos. Né? Quem tem Muito gerador, importante. né? O Corpo de Bombeiros já faz algumas exigências para essa casa, né? Essa casa de máquinas, não, vou chamar a casa do gerador, né? Que é o local onde fica o gerador. Então, você poderia falar um pouquinho dessas exigências que o Corpo de Bombeiro faz, né? Por exemplo, o tanque, quando é externo, né? Ele tem que ter uma bacia de contenção, né? De uma altura que aguente caso exista um vazamento de diesel, que ele permaneça ali naquela área. Então, fala um pouquinho para a gente sobre isso. É muito importante, Cláudio, esse ponto que você tocou aí, que é justamente sobre fiscalização, né? E sobre documentação, né? Hoje em dia, vários condomínios de Natal, eles ligam para a gente querendo que a gente emita um laudo para ele, querendo que a gente emita um RT para ele, sem sequer ser cliente da Próspera, né? E a gente não faz isso, né? Eu sou bem crítico quanto a isso, sou bem direto quanto a isso. Eu já recebi até críticas de síndico falando que era para fazer, mas eu não faço, né? Porque é um documento que você vai colocar o nome da sua empresa ali no equipamento que sequer tem manutenção, tá? Então, hoje, para os condomínios de Natal tirar a VCB, o Corpo de Bombeiro exige toda essa fiscalização, né? Exige que tenha a bacia de contenção para o tanque, em alguns pontos até para o próprio gerador também, né? Para que caso ocorra algum vazamento não vá para o solo, fica ali armazenado até ser removido e dar seu destino correto, né? E exige também a RT junto ao CREA, né? O CREA, inclusive, em 2023, início do ano passado, aliás, 2024, ele fez uma fiscalização muito grande com os condomínios, né, para saber quem são os prestadores de serviço para os condomínios, né, de serviços que requer serviço de engenharia, como é a parte de gerador, né, e alguns síndicos não gostaram dessa fiscalização, mas foi para o bem do síndico, para saber se aquela empresa que está ali prestando serviço, se ela tem documentação para aquilo, né, porque vai que dá um problema lá no teu condomínio e quando chega lá a fiscalização, vê que a empresa que faz o serviço para você sequer tem registro no CREA, né? Então já está errado por aí já. Você é corresponsável por esse ato também. Então, assim, o AVCB você precisa tirar RT, e RT só quem tira são empresas credenciadas ao CREA, são empresas sérias e idôneas que têm a certidão junto ao CREA, que pode tirar uma notação de responsabilidade técnica. O que é isso? A empresa está dizendo que aquele equipamento ele tem manutenção, né, por uma empresa que tem um responsável técnico que sabe daquilo, que entende daquilo, que estudou para aquilo, que tem expertise naquilo, né? Então é muito importante. Para você que está tirando a VCB, pode procurar a Próspera. A gente faz a manutenção do seu gerador, né, e emite RT. Sem manutenção, nem procure a Próspera, porque eu não faço. A gente não faz de forma alguma, só com a manutenção feita pela Próspera Geradores, que eu garanto que aquele gerador ele foi feito a manutenção por uma equipe responsável, por uma empresa responsável. Carlos, um gerador ele pode chegar a pegar fogo? Já teve situações de gerador que pegou fogo, foi acionado e explodiu? Alguma situação já aconteceu? Já, não com a gente, mas já aconteceu recentemente no interior aqui do estado. Um cliente que ligou para a gente pedindo um auxílio urgente porque o gerador estava pegando fogo. E foi problema de vazou diesel. Esse diesel ele não estava vazando, não estava pingando no chão, ele estava minando, estava como se tivesse a pressão, o gerador estava funcionando, né? E o diesel estava como se fosse uma mangueira que você pega e segura lá, Sim. Fica jateando. Jateou para cima da turbina. A turbina é um dos pontos mais quentes do motor. Ela fica vermelha, dependendo da potência do gerador, ela fica vermelha quase carvão, né? Então, esse diesel jateou para cima da turbina e pegou fogo no gerador inteiro. Acontece. É raro, mas acontece. Mas pode acontecer. Mas Por falta de manutenção, então, né? Falta de manutenção. Se não tiver manutenção, não é que seja comum acontecer. Se não tiver manutenção, a probabilidade de acontecer é maior, né? Porque com manutenção, o técnico tá ali, ele vai ver que a mangueira tá boa, né? Ele tá fazendo acompanhamento, um histórico do seu equipamento. O gerador ele tem vida útil, Carlos? Ele geralmente o que ele pode durar aí 50 anos,
Ou quando ele já chega aí com 30 anos, ele é igual a carro, já fica velhinho, já fica mamão? Como é que é essa parte em relação ao gerador? O gerador, principalmente de condomínios, né? Eu fiz agora, mês passado, uma modernização num gerador de 30 anos de uso, né? O cliente quase que não acreditava, fazia quase 10 que ele não funcionava. E ele tem 30 anos de uso, num condomínio aqui no centro da cidade. Quando a gente começou, ele disse, rapaz, é só isso aqui o valor? Ele não ia trocar o gerador, mas por esse valor eu recupero o meu. Você garante? Eu garanto. Então a gente foi lá, fez, deixou funcionando, fez o teste com carga, gerador atendendo perfeitamente. Então assim, gerador, ele vai funcionar sempre que você der manutenção, né? Se bater um motor, você faz um motor, que nem seu carro. Se queimar o alternador, você rebobina o alternador, né? E sempre se modernizando. Antigamente não existiam os quadros que você fazia essa transferência automática. Eram algumas placas, em alguns geradores tinha algumas placas, que entendia que faltava energia e ele mesmo partia, tinha que alguém lá rodar uma alavanca, né? Hoje em dia não, hoje em dia é tudo moderno. Então o cliente às vezes ele tem aquele gerador antigo, acha que não dá para recuperar, dá sim, a gente moderniza ele todinho, deixa ele automático, você não vai nem ter mais dor de cabeça nenhuma com o gerador. Faltou energia, não precisa mandar o zelador lá, não precisa o síndico ir lá, não precisa mandar um ASG lá. Ele mesmo vai entrar, vai funcionar, independente da idade dele, a gente faz essa modernização, deixa seu gerador. Eu não digo que deixa ele como novo, né? Porque tem alguns motores que já são ultrapassados, mas deixa ele em pleno funcionamento, né? Para lhe atender perfeitamente e com garantia. Perfeito. Carlos, e qual é a média de Hoje a gente sabe que tem geradores de vários portos, mas para atender um condomínio de uma torre, de duas torres, né? Qual é a média de valores de um gerador mais simples para atender um condomínio menor de uma torre, como um condomínio maior com duas torres, como aquele lá do meu condomínio, que é um grande, né, de uma marca excelente. Então, Exato. qual é a média, né, para quem ainda não tem gerador no seu condomínio, qual é a média do custo de um gerador? Diga assim, tem vários fatores que você tem que pesar, né? Hoje em dia, o mercado chinês ele entrou nessa área de geradores muito forte. Então, tem várias montadoras que trabalham com motores chineses. São motores que são bons. E assim, para condomínio, que são poucos utilizados, dá para utilizar esse motor chinês, né? Mas, por exemplo, você não vai botar um motor chinês num restaurante que se utiliza todo dia. Por quê? O desgaste dele vai ser maior, a troca de peças vai ser maior, entendeu? Já para um condomínio dá para você manter. Então, hoje, eu tenho orçamentos aqui para condomínios que ele partem de 40 mil, né? E vai até 220 mil reais, nessa faixa aí. Depende sempre do qual motor que você vai querer utilizar, né? Depende sempre qual a potência do gerador. Eu tenho, por exemplo, um condomínio nosso que comprou um gerador no segundo semestre de 2024, que ele tinha proposta lá de 45 mil e tinha outra proposta de 70 mil. 70 mil era um motor nacional. E ele optou por comprar de 70 mil, porque ele já tinha tido um problema com o motor importado uma outra vez. E é a mesma potência do gerador. E ele tem essa variação entre 45 e 70 mil, a mesma potência. Então, eu digo sempre que parte de 45 vai até 220, depende sempre de qual modelo do motor, qual fabricante do gerador e tudo mais. Hoje, o melhor fabricante de geradores, eu acho que é aquele que tem no meu condomínio. Que marca é aquela? A Stemac... Stemac. A Stemac, antigamente ela era absoluta, né? Só tinha ela no mercado. Hoje em dia entraram várias outras que são tão bons quanto, né? Mas a Stemac continua sendo muito boa. Mas... Ela é de onde, essa marca? Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. É brasileira. Rio Grande do Sul, são daí. brasileiras. Muito boa, né? É uma marca que, quando ela começou, até, vamos dizer assim, 10 anos atrás, ela reinava sozinha no mercado, né? Hoje em dia tem várias outras marcas aí, tem Geraforte, tem Tivia, tem Multidiesel, né? Que são empresas que estão crescendo, estão ofertando geradores a um valor mais barato que a Stemac, né? E tá tomando uma parte desse mercado dela aí. Mas a maior continua sendo Stemac, com toda certeza. Entendi. É obrigatório todo condomínio é obrigatório a ter o gerador ou não? Tipo, mesmo aqueles condomínios que têm elevadores, existe alguma obrigatoriedade de colocar geradores? Não, em Natal não existe, no Rio Grande do Norte, vamos falar do estado como um todo, não existe nenhuma lei específica que seja obrigatório você ter um gerador, né? Hoje em dia temos condomínios com 5 torres aqui em Natal, com 10 elevadores que não tem um gerador sequer, né? Porque não é obrigatório. Então, normalmente, a construtora, quando ela vai lançar o condomínio, ela oferta o condomínio com o gerador. Ela entrega para os moradores já com gerador. Se ela não entregar com gerador, é uma dificuldade para poder ser comprado. É uma dificuldade muito grande. E hoje em dia tem condomínios residenciais,
né? Vamos dizer, daquela zona de expansão urbana ali na Parque das Nações, Copab, todos os condomínios residenciais ali têm gerador, né? Para você ter ideia, condomínio com elevador não tem gerador e condomínio de casa tem gerador para garantir a segurança, né? A parte de portaria, a parte de câmeras, parte de cerca elétrica, só para garantir a segurança. E o condomínio que tem 10 elevadores e tem a parte de segurança também não tem um gerador. Essa era a minha próxima pergunta que você já respondeu, né? Porque muita gente acha que o gerador é apenas para o condomínio vertical, né? Condomínio que tem elevador e tudo, mas não. O gerador também, ele é muito comum nos condomínios horizontais, né? No condomínios residenciais. Por quê? Porque exatamente ele serve para o portão, para o motor, para a cerca elétrica, né? É a segurança do seu condomínio. A partir do momento que falta energia, se você mora em condomínio de casa e não tem um gerador, você não vai ter como acionar o motor para entrar no portão. Vai ter que ficar, o segurança tem que ficar lá na portaria. Exatamente. Entendeu? Pode, se você tiver um ETE no seu condomínio, ela vai transbordar. Vai transbordar, então, né? Tem todos esses poréns aí. Da importância do gerador realmente. Dependendo do seu condomínio ser pequeno, médio, grande, é importante. E o gerador vai de acordo com o porte do seu condomínio. Um condomínio pequeno, o custo de um gerador é o quê? 40 mil? Né? Esse condomínio residencial, horizontais, vamos chamar assim, eles possuem até geradores de pequeno porte que custam 15 mil reais. Olha aí. Entendeu? Que é só para atender aquela parte da portaria, né? Não tem elevador, não tem nada, então é só para portaria, eles botam um geradorzinho pequenininho que atenda tudo isso. Né? A gente também vende desses também e faz manutenção nesses também. São condomínios que, e olha, eles prezam muito pela manutenção, porque a maioria desses condomínios residenciais, se você olhar, eles estão nessa zona de expansão, né? Que ao redor deles a maioria é mato. Então, eles prezam sempre por ter uma manutenção, vamos dizer assim, pontual. Hoje nós temos, da nossa carteira aí de clientes de condomínios, eu acho que uns 15% são condomínios residenciais. São condomínios horizontais. Horizontais. Exatamente. Bacana. Então, pessoal, se você ainda não tem gerador no seu condomínio, vale a pena conversar com o síndico, vale a pena fazer uma assembleia para adquirir um. Né? Se você tem um gerador e não dá manutenção, vale a pena também entrar em contato, né, com o Carlos aqui, com a Próspera Geradores. Né? Ele vai sem compromisso aí no seu condomínio para poder ver a melhor forma de ele atender. Né? Eu sempre digo que gerador de energia é igual a seguro. Você não quer usar, mas quando precisa, né, você vai ver a importância dele, né? Não é todo dia que falta energia, né? Depende da região, mas quando falta, você sabe a importância daquele gerador ali estar funcionando e a sua área comum, os seus elevadores, o portão de acesso, né, está ali funcionando graças ao gerador. Graças ao gerador. Né? Então, manutenção em dia, não deixa faltar o combustível, o diesel, né, que é muito importante, né? Não deixa ele na reserva, igual o carro. E é isso aí. Carlos, eu queria agradecer a você, estamos chegando aqui no finalzinho do nosso podcast, Conversa Condominial, e eu queria deixar que você, as considerações finais aqui para o pessoal que está nos assistindo aqui, entendendo um pouquinho do gerador, né, da importância do gerador. Exatamente. Caso vocês tenham alguma dúvida como é que funciona o gerador, caso queira também bater algum papo comigo ou com nossos técnicos, nossa equipe técnica, tirar alguma dúvida relacionada ao seu equipamento, procura a gente lá no Instagram, só botar lá Próspera Geradores, ou entre em contato pelo WhatsApp, 987798999, e você vai falar diretamente com a gente marca uma visita avaliativa gratuita, vamos ver tudo do seu gerador, sem compromisso algum, você não precisa fechar um orçamento com a gente, a gente vai lá, avalia teu equipamento todo, vê como é que está o estado de funcionamento, vê como é que está a sua documentação, analisa tudo do seu equipamento e lhe passa, vamos dizer assim, um relatório completo do que seria necessário fazer para deixar seu gerador em dia. Conta com a gente, estamos aqui para isso, estamos em amplo crescimento, sempre com novidades na parte de relatórios, de laudos. Segue a gente lá no Instagram que você vai sempre ficar por dentro aí. Eventos para essa área condominial também, participando de diversos e sempre fazemos a divulgação no nosso Instagram. Participa lá, segue a gente lá. Carlos, mais uma vez, muito obrigado. Eu acho que foi bem esclarecedor aqui o nosso bate-papo sobre gerador. A você que está nos assistindo, muito obrigado pela audiência e até o próximo Conversa Condominial.